Olá, aqui temos um trabalho de prática docente em Química 3, do curso de Licenciatura em Química da Universidade do Estado do Amapá, ministrada pela professora Ana Luzia. O grupo é formado por Alciene, Carliane e por mim, Keliane. Bem, o trabalho ele terá duas partes. A primeira parte, eu, Keliane, irei fazer uma breve análise do livro da Mata Reis, do volume 2, de Físico-Química, e as minhas duas outras colegas, Alciene e Carliane, irá executar 2 experimentos sobre propriedades coligativas. Bem, aqui nessa primeira parte temos o livro de Físico-Química com a sua referência. Aqui temos a autora, Mata Reis. Mata Reis, ela é bacharel e licenciada em Química pela Faculdade de Ciências Exatas, Filosofia e Experimentais da Universidade de Mackenzie. Foi professora dos colégios Mackenzie e Objetivo e do curso preparatório para vestibulares universitário, tendo atuado também como diretora de livros didáticos. Vamos falar um pouco sobre o sumário do livro. O sumário do livro se apresenta em 5 unidades, onde cada unidade começa com um texto sobre o meio ambiente e seus respectivos capítulos, como mostra a tabela 1. Bem, a unidade 1, ela fala sobre meteorologia e as variáveis do clima. E tem seus respectivos capítulos. Capítulo 1 trata sobre teoria cinética dos gases, capítulo 2, equação geral dos gases, capítulo 3, misturas gasosas e cálculo estequiométrico. As unidades 2 fala sobre, aborda um assunto, um breve texto sobre poluição da água e seus respectivos capítulos. Unidade 3 trata sobre poluição térmica. A unidade 4 sobre corais. E a unidade 5 fala sobre lixo eletrônico. No total, são 5 unidades, 18 capítulos. O sumário é bem fácil de identificar os conteúdos e possui imagens bem ilustrativas, como mostra aqui. Temos uma imagem do livro, do sumário do livro. Sobre o tópico de experimento. O experimento, os experimentos têm com material de fácil acesso, né? Por exemplo, a gente tem um aqui sobre propriedade dos gases. O único problema nesse roteiro do experimento é que a parte de como fazer deveria estar em tópicos, destacando em tópicos o passo a passo para facilitar a execução do experimento. Aqui temos como deveria ser, né? A gente propôs como deveria ser executada essa parte. E aqui diz como fazer. Primeiro, cuidadosamente faça o furo na base da garrafa PET com prego. Aí o segundo, coloque água dentro da panela. Terceiro, com a ajuda da jarra, coloque água dentro da garrafa e feche com a tampa. Aí quarto passo, levante a garrafa retirando da panela, segurando pelo gargalo. Aí tem uma pergunta, o que você observa? Aí o próximo passo, cuidadosamente abra a tampa da garrafa. E agora, o que acontece? Bem aqui, no roteiro, tá tudo juntinho, o que pode atrapalhar, né, a execução do experimento.
O tópico 3 destacamos a questão de exercícios. Contém questões, né? Aqui destacamos as questões. Tem 4 questões e tem exercício também de revisão no final de cada capítulo. E o interessante é que são questões de vestibular, é claro, né? Que são abordadas pelas universidades. Aqui o 4, contextualização. Apresenta assim no início de cada capítulo apresenta ali um texto abordando o que terá nos próximos capítulos, tentando relacionar com o que terá com os próximos capítulos, dentro desses capítulos. O assunto, o tópico 5, destacando o assunto. O assunto o tamanho das letras são adequadas, possui bem imagens ilustrando o assunto, além de conter caixa de texto destacada de forma. Aí tem aqui a fórmula destacada. E aqui faz uma cita alguns químicos, fala sobre uma breve história de alguns químicos, do químico. Por exemplo, aqui temos o químico Thomas Andrews. Fala dele um pouco aqui brevemente. O único problema é que no final de cada capítulo, de cada capítulo, não tem um aparato geral daquele capítulo, não tem um mapa mental, o que deveria ter, né, para facilitar. E o tópico 6 é sugestões de leitura. Tem sim sugestão de leitura, tem sugestões de filmes e de site no final do livro. E as referências, tem muitas referências sim, boas. Existe índice remissível, o que facilita encontrar sobre determinado assunto. E é isso. Olá, sou a professora Alcine e vou estar dando continuidade com relação ao experimento que vai ser apresentado com relação à ebullioscopia. Né? Nesse experimento eu utilizei um copo, um celular para cronometrar, um copo com água, né, cerca de 50 ml, e um recipiente ao qual vou adicionar esse copo com água, para verificarmos, lembrando que é apenas água pura, né? E vamos verificarmos quanto tempo leva para ocorrer o tempo de ebulição, certo? Então vamos lá. Adicionei a água no recipiente, certo? E vamos estar esperando, verificando quanto tempo leva para que ocorra esse processo de ebulição, no caso, o processo de ebullioscopia, né? A gente percebe que o tempo está passando e a água começa a dar um sinalzinho assim pequenininho, né? Falando sobre questões de borbulha, né? Falando uma linguagem mais popular, a borbulha da água, mas vamos falar, a água começa a evaporar. Então nós temos aqui a água, né? E com relação aos que está relacionado aos processos de propriedades coligativas, no caso aí, ebullioscopia. Então percebe que a água começa a ferver, começa a evaporar, entrando em contato com cerca de 48 minutos a água começou a ferver. Agora nós temos um recipiente, um copo novamente com água, o recipiente, o sal, né? No caso é o soluto que eu vou estar adicionando nessa água, e um celular que vai estar cronometrando também o tempo para ver quanto tempo leva. Lembrando que a primeira levou 48 minutos para a água começar a ferver. Só que agora eu vou estar adicionando um soluto, ou seja, dentro do recipiente não vai estar apenas a água pura, tem o soluto que no caso é o sal, que é um soluto não volátil. E aqui a gente vai estar
vendo quanto tempo leva para que ocorra esse processo, né, de ebuliscópico. No caso, a gente vai perceber, comentando logo, a gente vai perceber que a água com sal, ela demora mais para ferver, porque ocorre por que demora? Porque quando ocorre o efeito ebuliscópico, no qual é aumentado o ponto de ebulição desse solvente, ou seja, quando adicionamos um soluto não volátil. É como se as partículas do soluto segurassem as partículas do solvente, dificultando sua passagem ao estado gasoso. Ou seja, então aqui a gente vai perceber, olha, estamos com 1 minuto e 4 segundos e ainda essa água ainda não começou a ferver, certo? Vamos verificar aqui quantos minutos. Lembrando que a primeira, só a água pura, levou apenas 48 minutos. A água com o soluto levou cerca de 1 minuto e 16 segundos. Olá, eu sou a professora Carliane. Dando continuidade à nossa aula, iremos demonstrar a propriedade coligativa crioscopia, com um experimento bem simples, utilizando apenas gelo, sal, açúcar e um pratinho para podermos visualizar a reação. Antes de começarmos o experimento, vamos recapitular o que é a propriedade coligativa crioscopia. Bem, crioscopia é a propriedade coligativa que estuda o abaixamento do ponto de congelamento, ponto de fusão de um solvente, pela adição de um soluto não volátil, como é o caso do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, e da sacarose, que é a nossa açúcar. Agora vamos começar o experimento. Vou selecionar 3 cubos de gelo. Vou pôr um aqui no centro. Um aqui. E o último eu vou colocar aqui na outra ponta. Bem, nós podemos observar que em temperatura ambiente o gelo começa a derreter. Bem lentamente, certo? Podem observar, está derretendo lentamente em temperatura ambiente. Certo. E o que acontece se nós adicionarmos um soluto não volátil, que é o caso do sal e da açúcar? Vamos ver? Vou colocar nesse aqui o sal e nesse aqui o açúcar. Sal, cloreto de sódio e o açúcar, sacarose. E esse aqui está sem nenhum soluto. Vamos observar. Vocês conseguem observar alguma diferença entre os cubos? Esse está apenas em temperatura ambiente. Esse está com sal. E esse com açúcar. Vocês conseguem visualizar que esse aqui, ele continua derretendo lentamente, enquanto esse aqui, que estava inclusive maior que ele, já derreteu quase todo. E esse aqui também aumentou a velocidade do derretimento. O que aconteceu? Por que quando eu adiciono o sal ao cubo de gelo, ele derrete mais rapidamente? Quando nós adicionamos um soluto não volátil a um solvente, que no caso aqui nós temos o solvente universal, que é a água, essas moléculas do solvente com o soluto irão interagir muito fortemente. Isso vai diminuir o ponto de fusão. Como ele diminui o ponto de fusão? Ele vai dificultar essa interação entre eles, vai dificultar a organização dos cristais do gelo.